Me conta mais sobre a experiência sair do Brasil e chegar a Portugal. Em Portugal. Peraí, tá bom, tá lá. Como assim calar a boca da Laura? Cat, conta pra gente qual foi a experiência de sair do Brasil e chegar em Portugal. 1 minuto de silêncio. Começamos assim. Mas sair do Brasil para ir para Portugal, eu acho que na maioria dos casos a gente tem uma realidade que é bem dolorosa, em termos de trabalho, em termos da exploração. E é muito difícil isso, né? Porque a gente sai e passa tanto tempo sem voltar que não sei. Acho que é sempre um pouco igual, ao mesmo tempo que um pouco diferente. Tipo, voltar na nossa cidade lá do interior. Foi um pouco isso. Saí da Paraíba e ir pra Goiás. Mas tá, saí do Brasil há 3 anos e primeiro fui pra Portugal. A experiência de Portugal é complexa, porque ao mesmo tempo que eu pude fazer as coisas que eu queria fazer, o cenário do trabalho é algo que, se eu soubesse, eu não teria ido da forma que eu fui. Vou tentar ir na síntese então. Portugal. Se eu soubesse a importância que o trabalho tem pra mim e como isso me afeta, talvez eu não tivesse ido como eu fui. Mas ao mesmo tempo, nesse momento, eu não falava inglês. Eu fui porque amigos me ajudaram. Foi a oportunidade que eu tinha no momento também pra fazer a apresentação do meu livro. Tanto que, se eu não falo pra você quem sou eu e as motivações e o porquê, fica meio desconexo de te dizer da minha experiência. Então, olá! Eu sou Cat, sou brasileira, tô fazendo esse canal junto com a Ana, né? Porque Ana é a estrela da empresa aqui, da Green Cleaning, mas eu vou ser ali a do marketing, tá? Eu tô aqui a estrela produtora. Gente, e falar da chegada aqui na Austrália também. Tô pulando de Portugal pra Austrália. Eu cheguei aqui, não sabia usar um Vacom. Não sabia usar um Vacom. Não sabia. A gente não tem Vacom no Brasil, pelo menos não é comum, tipo, não. E em Portugal, a gente sabe, sai pra trabalhar com qualquer coisa, mas em Portugal, geralmente brasileiros trabalham com o que diriam de restauração. O que é restaurante? Acho super estranho restauração, mas ok. Então eu não sabia usar um Vacom. Como é que eu vou chegar aqui na Austrália e trabalhar de cleaner? Ou com o que eu vou trabalhar, sendo que pensei em procurar trabalho de novo na área de hospitality, na área de bares. Mas, novamente, a experiência em Portugal foi bem dolorosa nesse sentido, de trabalhar num bar e ter pessoas bêbadas e a questão da exploração do trabalho e quais são os seus direitos naquilo, quanto você recebe por hora, quanto tempo você vai passar no trabalho. Isso é algo muito legal aqui da Austrália, o teu trabalho é pago por hora. Você fica nesse lugar tantas horas, você vai receber pelas horas. Em Portugal, não. Acho que isso acontece no Brasil também, né? Tipo, você vai trabalhar 40 horas por semana e a hora extra que você faz vai depender da boa vontade do seu patrão, se ele paga alguma coisa ou não. O mesmo em Portugal. Acho que a gente tem essa herança ali bem parecida. Minha decisão para sair do nosso país, a gente precisa ter um plano, uma motivação, algo que faça valer a pena, porque isso vai ser difícil. E falar que vai ser difícil nunca é a experiência daquilo que tá sendo difícil. Por mais que a gente fala, não, mas eu sei, eu vou fazer, eu vou conseguir, não sei o quê. Na hora que a gente chega aqui e vive, é outra história. Porque não tem pausa, entendeu? Não tem uma coisa, não, eu vou voltar aqui pra casa, depois, aí eu descanso e volto pra essa realidade. Não é. Essa realidade é contínua. Então, ok, a gente precisa de uma motivação muito específica. Estudei Relações Internacionais no Brasil. Quero, no longo prazo, prestar concurso para diplomacia no Brasil. Preciso saber de idiomas. Só que eu vim do interior de Goiás, lá na minha cidadezinha de 12 mil habitantes, e inglês? Como assim? Não falava nada de inglês. E ao mesmo tempo, quando decidi sair do interior de Goiás e ir pra Paraíba, lá com os meus 17 anos de idade, eu trabalhava desde os 15. Então eu pensei, não, agora que eu vou poder estar nesse contexto da universidade e só estudar, vou aprender inglês, vai ser rapidinho. Não foi bem assim, passei 4, 5 anos pela pandemia na universidade, mas a gente sabe como a realidade no Brasil é difícil e a minha realidade familiar não era essa que me permitia muitas coisas. Eu fui pra universidade pública, mas eu fui cotista, tive que trabalhar, não trabalhei fora da universidade, eu tive o privilégio de poder só estudar, porque tinha um outro auxílio que me permitia não estar trabalhando ao mesmo tempo. Porém, era muito difícil conciliar aluguel com, não sei, tinha que preocupar com supermercado e comida, não pagava a universidade. Porém, não sobrava dinheiro para pagar um professor de inglês, um professor particular e resolver essa parte. Então, eu fiz esse tempo todo
tô de universidade e não consegui aprender inglês enquanto eu tava no Brasil. Ok, estudei relações internacionais. E agora, me formei. O que eu faço com relações internacionais sem falar inglês? E aí, na Paraíba, saí de Goiás. São lugares, assim, que não são os centros comerciais do Brasil, que é ali Sudeste e Rio, São Paulo. Em que eu vou trabalhar de relações internacionais nesses dois lugares e ainda sem falar inglês? Ok, qual que era a solução? Sair do Brasil assim que terminasse a faculdade. Então, isso foi a minha motivação de ir para Portugal. Indo para Portugal, eu poderia trabalhar e ganhar em euro. Então, ganhando em euro, eu poderia pagar esse professor particular. A intenção era juntar algum dinheiro, o que a gente sabe é que não é bem assim. A Austrália seria o lugar para isso, mas ao mesmo tempo a realidade na hora do vamos ver é mais difícil. Trabalhar bastante, gastar quase nada, nem sempre a realidade social daquele país te permite. Às vezes tá tudo muito caro, mercado, aluguel, coisa básica de subsistência. Então, pagar professor devido à vantagem do câmbio, poder fazer coisas no Brasil e estudar inglês, juntar algum dinheiro e, no meu caso, em Portugal, era o único país que eu poderia fazer eventos do meu livro. Então tá, tive 5 anos na universidade, estudei, não tava trabalhando, tive que me virar pra conseguir bolsa e pude escrever um livro. Muito legal. Ok, mas isso também não dá dinheiro, vou sobreviver como? É um sonho, mas é um sonho que me dá mais custos, ou seja, me dá custo que não é retorno, é uma coisa que eu faço porque eu quero. Então fui para Portugal nesses 3 objetivos, o último de fazer apresentações do meu livro. Consegui fazer apresentações do meu livro? Consegui. Consegui juntar dinheiro? Ali. Gastei, sei lá, fui pagando a passagem, coisas assim, porque uma amiga comprou a passagem para que eu pudesse chegar lá e trabalhar e pagando ela. Então, a minha sorte não é familiar, não tive esse apoio. Eu tive oportunidades no Brasil, mas não foi oportunidades relativas a dinheiro, foi algo de estudo, de, sei lá, olhar um horizonte, poder imaginar o futuro, mas não foi de fato concreto. Então, sair do Brasil era essa maneira de trabalhar e juntar algum dinheiro e tentar cuidar dessa parte concreta, de ir no supermercado e não fazer conta de cada coisa. Ok, consegui juntar dinheiro, talvez ali 1.000 euros, e aí eu fui pra Malta, que eu precisava estudar inglês. Lembra? Professor particular estudar inglês. Só que aí, em toda uma reviravolta de Malta, voltei pra Portugal, tinha um relacionamento, eu ia vir pra Austrália. Na verdade, eu vim pra Austrália por conta desse relacionamento, que não deu certo, foi um desastre, vim sozinha. E aqui eu tive a sorte de encontrar. Mas também por conta da Aline, e encontrei a Aline por conta de uma amiga dela que estava em Portugal no último evento do livro, que eu também conheci por outro evento de marketing, que é tudo assim, aleatório. Mas é a mágica de conhecer uma pessoa e outra pessoa e tipo, não sei, algo que flui. Tenho muita Contato sorte. é muito importante. O contato, mas também o contato com pessoas certas, que não tem explicação, simplesmente aconteceu. E aí eu cheguei aqui na Austrália morrendo de medo. E, gente, fui pra Portugal, várias questões no meio disso. Europa, imigrante, a gente tem as regras de Portugal que é completamente diferente. Muitas pessoas já vão lá como estudante, coisas assim, mas tem muita gente que entra como imigrante e fica, porque tem essa possibilidade com manifestação de interesse pra você entrar no processo de ter trabalho e aí com muitos anos, algum dia, poder ter residência e cidadania. É um processo muito longo pra tudo isso. Mas enfim, eu tinha muito medo. Era uma carga horrível essas coisas legais e medo de aeroporto. Gente, eu não falava inglês. E aí também tive um ex que morava na Alemanha. E aí eu saí de Portugal pra ir pra Alemanha. Fiz uma conexão em Edimburgo. Edimburgo, Reino Unido, que era União Europeia, mas não é mais, teve o Brexit. Então você sai da União Europeia. Meu Deus, isso foi tão traumático, mas tão traumático. Tipo, paguei a bagagem 2 vezes na ida, 3 vezes na volta. Foi um desastre. Na hora da segurança ali, tinha alguma coisa errada que a pessoa que tava passando a mala, tipo, falava, eu não entendi, o cara gritava comigo. Eu passei naquela coisa voltando pra Portugal, que eu já tinha vivido isso, fui pra Alemanha, tava voltando. Já tinha vivido um cenário de trabalho muito traumático em Portugal, ok? Vou chegar lá pra contar. Mas já não queria voltar pra Portugal, isso era na volta. E aí, nesse lugar da segurança, ali, o cara gritava comigo e, tipo, eu não entendia. E eu tive que pagar a mala de novo, porque a mulher falava alguma coisa e eu não tava entendendo, e eu tentava conversar, e ela falava comigo, mas você é burra? Enfim, paguei, passei nessa segurança, depois do cara gritar, eu não entender. Depois de passar nisso, eu só sentei num murinho ali e fui chorar, sabe assim? Chorar. Porque
porque foi muito traumático. Então eu tinha muito medo. Depois disso, foi quase um ano, ou foi mais de um ano pra sair de Portugal de novo, tipo, entrar num avião e sobretudo sozinha, né? Depois disso eu viajei outra vez com uma pessoa dentro de Portugal e depois pra ir pra Malta é que eu fui assim, sozinha, com medo, mas um pouco mais tranquila que não ia sair da União Europeia. Mas imagina vir pra Austrália, lá na puta que pariu, no outro lado do mundo, gente, foram 56 horas de voo. Puta que pariu! Eu tava em Malta e não fui porque eu tava namorando. Fiz conexão na Itália, depois teve Malásia, teve Abu Dhabi, teve... Foram vários lugares, vários voos e, tipo, consegui sozinha. Isso foi algo incrível, assim, pra enfrentar um pouco o medo, porque naquele momento era muito difícil, sim, e não era novidade pra mim viajar de avião, mas essas viagens internacionais dão medo, sobretudo se você faz sozinho, se você não fala inglês, mas sobretudo pelo meu momento. Nesses episódios ali entre Malta, Portugal, cenário de trabalho, cheguei numa situação de burnout, trabalho e eventos dos meus livros, seguida de uma queda de depressão. Assim que eu cheguei em Portugal também foi um momento de depressão, assim, mais forte do que foi logo antes de vir pra Austrália. Foi mais um reconhecimento daquele lugar de quando eu tinha chegado lá em Portugal e que eu não queria voltar. É muito difícil, sim, essa coisa da mudança de país, mas claro, a experiência de cada um também vai depender do momento e do que tá acontecendo na sua vida, e pra mim foram momentos muito tumultuados. Por essas e outras questões a gente precisa conversar mais sobre saúde mental, o cenário de trabalho, tentar não se sentir tão perdido, tão sozinho, tão, sei lá, largado no mundo, e questão de direitos também que você tem, você não está completamente desprotegido. A gente precisa e pode falar sobre isso, e esse canal vai ser um meio de comunicação com vocês.